Bom, pessoal, então, nessa terceira e última unidade na disciplina, o foco que nós temos, né, é na análise de circuitos elétricos, fazendo uso de uma ferramenta nova aí, que vai ser a transformada de Laplace. Então, primeiro estágio, nós vimos, fazer uma recapitulação, né, na primeira parte da disciplina, nós vimos os métodos básicos, né, de análise de circuitos, os métodos, vamos dizer assim, gerais, para a gente analisar circuitos, no caso do primeiro estágio, eram apenas circuitos resistivos, né? Só que lá a gente viu um conjunto de métodos completo, vamos dizer assim, para a gente analisar esses tipos de circuitos. No segundo estágio, nós fomos analisar circuitos com indutores e capacitores, e aí, para a gente, né, no caso de circuitos de corrente contínua, o interessante para a gente é determinar os comportamentos desses circuitos em regimes transientes, né, porque a gente sabe que em regime estacionário esses elementos ideais, né, indutores e capacitores, não são grande coisa, né, não tem grande utilidade, a gente sabe que um se comporta como um curto e outro como um aberto, então um circuito de corrente, uma corrente, né, estacionária, com as correntes estacionárias, né, esses elementos não influenciam, vamos dizer assim, ou não são de grande dificuldade, né, para a gente analisar o circuito, apenas a gente substitui um elemento, o indutor pelo curto, por um curto e o capacitor por um aberto, a gente analisa o circuito com os métodos do primeiro estágio, então não tem problema. Então, no segundo estágio, o foco é determinar esses comportamentos transientes, né, quando você tem algum tipo de chaveamento nesses circuitos, né, algum tipo de fenômeno que ocorre e ele muda, né, as características, né, o estado do circuito. Então, você tem um circuito numa certa condição estacionária, faz algum tipo de chaveamento naquele circuito, e o circuito vai para outra situação, né, e aí o comportamento entre um estado e outro foi o que a gente analisou na segunda parte da disciplina. Agora, na terceira parte, né, a gente vai, de certa forma, unir, né, a primeira parte e a segunda parte, utilizando uma ferramenta que é a transformada de Laplace. Então, aqui, né, qual é a ideia que a gente tem para utilizar essa ferramenta nova, né? Qual é a motivação? É simplesmente que agora a gente vai poder, né, pegar um circuito qualquer que tenha aí capacitores e indutores. Veja que no circuito, na segunda unidade, a gente só viu aí até circuitos de segunda ordem, né? E aí agora com a transformada a gente vai poder analisar circuitos aí de ordem mais elevada, por exemplo. Mas o fato é que essa ferramenta da transformada de Laplace, ela vai nos permitir agora incorporar, né, dentro dessa análise que a gente fez do regime transiente, né, em circuitos aí no segundo estágio, ela vai permitir que a gente incorpore todos os métodos que a gente viu, né, para circuitos lineares, todos os métodos do primeiro estágio. Se a gente faz o uso da transformada de Laplace, né, ou incorpora a transformada de Laplace na análise do circuito, a gente vai ver que todos aqueles métodos agora vão ser aplicáveis novamente, certo? Então, circuitos, por exemplo, transformações de fonte, transformações de resistências equivalentes, né, ou agora vai ser impedância equivalente, superposição. Então, da maneira que a gente viu isso no primeiro estágio, ela vai voltar a ser aplicável agora, quando a gente passar a utilizar a transformada de Laplace. Então, de certa forma, esse terceiro estágio, ele une, né, o segundo e o primeiro, por meio dessa nova ferramenta aí. Então, por que é interessante a gente entender por que essa transformada é útil, né? O que é uma transformada, né, primeiramente, e muitos de vocês
ainda não cursaram análise de sinais e sistemas, né? A maioria, quase todos. E então é importante entender o que é uma transformada, né? No curso vocês vão ver diversos tipos de transformada, principalmente depois que quando vocês estiverem cursando análise de sinais e sistemas. E após, né, em disciplinas que vão vir após essa disciplina de análise de sinais e sistemas, vocês vão ver diversas transformadas e o uso dessas transformadas em problemas de engenharia, né, e o uso, né, dessas ferramentas matemáticas se dá por uma razão, né, e a razão principal é que alguns problemas ficam mais fáceis de resolver se você faz uso dessa ferramenta matemática, certo? Então, existe transformada de Laplace, transformada de Fourier, transformada de funções contínuas no tempo, discretas no tempo, etc, etc. Então, toda vez que você, né, encontrar aí pela frente algum assunto que envolva uma transformada, o uso dessa ferramenta matemática está ali justamente para provavelmente facilitar a solução, né, de algum problema que você tenha que analisar. Bom, então, aqui a gente vai fazer uma recapitulação rápida do assunto da semana passada, né? Então, a transformada de Laplace, o que a gente chama de transformada de Laplace, é o resultado, né? Também de uma operação que a gente chama integral de Laplace, né? Então, para a definição, né? Para a gente dar uma definição a isso aqui, formal. Então, se você tiver uma função qualquer no domínio do tempo, né? Uma função do tempo, f de t, definida aí no intervalo zero a infinito. Essa função é uma função real, então, vamos supor, para nós aqui em circuitos, nós estamos interessados aqui em funções do tempo que vão representar tensões e correntes nos circuitos, né? Então, para a gente aqui, f de t pode ser uma tensão, pode ser uma corrente, por exemplo, certo? E aí, essa integral de Laplace, né, ela é definida dessa maneira aqui. Então, é uma integral imprópria, né, que tem um limite inferior zero e o limite superior infinito, certo? Essa integral ela vai pegar como argumentos, né, essa função f de t que você tem, definida no domínio do tempo, multiplicada por essa exponencial, certo? Essa exponencial complexa, né? Então, aqui a gente vai ter, na verdade, uma exponencial complexa, certo? Porque esse é um número complexo. E essa integral aqui no tempo, né? Se essa integral existir, né? Se esse limite aqui, né, da integral imprópria convergir para alguma coisa, o resultado dessa operação aqui é uma outra função, f de s, certo? Então, é uma função de s, que a gente chama de transformada de Laplace de f de t, né? Quando ela existe, essa função f de s é o que a gente chama de transformada de Laplace dessa função f de t. Então, sendo, vamos dizer assim, curto na definição, né? Então, a definição da transformada de Laplace é simplesmente essa operação aqui, dada pela integral de Laplace, e aí, para uma dada função no tempo, se essa operação aqui é possível de ser calculada, né? Se essa integral aqui existe, se esse limite vai existir, então você obtém, né, a partir de f de t, uma função f de s, e essa função f de s, ela é que a gente chama de transformada de Laplace de f de t, certo? A representação da transformada de Laplace geralmente pode ser, né, se tiver um f minúsculo aqui para representar a sua função, geralmente você tem aqui um f maiúsculo de s para representar a transformada, ou você utiliza essa notação aqui, né, uma outra notação comum, essa desse L caligráfico aqui, né, com as chaves e a função dentro, né, dentro, né.
Então, isso aqui, essas duas notações aqui indicam transformada no Laplace da função f de t. Ok? Bom, então, assim, quando você olha para alguma coisa desse tipo, né, principalmente quando tem uma integral indefinida aqui, não, desculpa, uma integral imprópria aqui, né, com uma exponencial de uma variável complexa, né, é difícil, né, a princípio, olhar para isso aqui e, e pensar, né, isso aqui vai facilitar a minha vida, né, porque, a princípio, isso aqui não, eu não vejo como, você não vê como intuitivo que uma integral desse tipo aqui, né, de uma função complexa, e eu vou partir de uma função que eu tenho um domínio no tempo, né, e vou obter uma outra função, que vai ser uma função de uma variável complexa, né, que essa é uma variável complexa. Então, como é que isso vai ajudar a solucionar o seu problema, né? Aparentemente, ele está complicando mais o seu problema. Mas vocês vão ver que essa operação aqui, ela tem algumas propriedades interessantes, né? E essa função f de s, ela vai ter algumas propriedades interessantes que vão nos ajudar a simplificar problemas envolvendo equações diferenciais, certo? Então, só fazendo um comentário aqui, deixa eu só ir aqui para o Júpiter. Bom, então só fazendo um comentário rápido sobre essa definição da transformada, né? Então, aqui novamente, né? A gente tem a definição da integral de Laplace de uma função f de t, isso aqui me dá uma função f de s, né? Caso isso aqui convija. E essa função f de s é a transformada de Laplace. Como eu falei, essa variável s, né? Ela é uma variável complexa, certo? Então, a gente pode escrever S como sendo uma parte real, que eu vou chamar aqui de sigma, né? E uma parte imaginária, que eu vou chamar de J ômega. E aí vocês sabem, né, pela fórmula lá de Euler, quem tiver usando variáveis complexas, quem já cursou, né, viu isso, que essa exponencial a gente pode separar aqui, né, em duas, né, uma exponencial substituindo S aqui, né, nessa exponencial, na expressão de S aqui, a gente vai ter. Então, a gente vai ter o produto, né? Isso aqui vai me dar o produto de uma exponencial real, né? De um termo real. Então, essa exponencial aqui, ela é um número real, e ela ou decresce, ou cresce ou decresce com t, né? Depende aí do sinal de sigma. E isso aqui vai ficar multiplicado por uma exponencial complexa, a exponencial de número imaginário, né? E a exponencial do número imaginário, vocês sabem que ela pode ser decomposta aqui pela fórmula de Euler num cosseno e um seno, né? Do argumento dela. Então, se a gente pega, né, essa variável S, que a gente sabe que é complexa, e coloca de volta, coloca aqui nessa expressão, a gente obtém uma coisa desse tipo aqui, né? Com a exponencial complexa multiplicado por duas funções senoidais aqui, né? Sendo uma aqui no termo imaginário, multiplicado por J. E isso aqui já, de cara, já aparenta, né? Tem alguma semelhança com a resposta lá do circuito de segunda ordem, a resposta subamortecida, né? Se vocês lembrarem, a resposta subamortecida, né? Se você pegar a parte real disso aqui, por exemplo, ou a parte imaginária, você vai ver que isso aqui tem uma forma parecida com as respostas subamortecidas lá do circuito de segunda ordem, certo? Não é coincidência. Bom, mas se a gente pega isso aqui, né, e volta lá na integral de Laplace, né, se a gente substituir essa expressãozinha aqui dentro da integral, a gente agora vai poder separar essa integral aqui em duas integrais, né, de variáveis reais, uma variável real t, né. Então, a gente vai ficar com uma integral aqui de 0 a infinito de f de t
essa exponencial aqui multiplicada pelo cosseno, né, dt, somado com j, né, a unidade aí, número imaginário j, e a integral do seno, né. Essas duas integrais aqui agora são integrais reais, né, e para que essa transformada exista, né, essas duas integrais agora, elas têm que convergir, certo? Para alguma coisa. Então, se a gente analisa agora, né, o que, o que sobra, né, dentro do argumento dessas integrais aqui, que são agora integrais de funções reais, veja que eu posso colocar eu tenho e elevado a menos sigma t, né, eu posso colocar isso aqui dividindo, né, dividindo a função f de t com o expoente positivo dos dois lados aqui, nas duas integrais, e aí agora a gente pode dar uma observada, né, para ver, por exemplo, quando é que essa integral vai convergir, né? Em que condições essa integral aqui ela converge, ou seja, em que condições eu vou ter definida a minha transformada de Laplace, né? Então, de cara, se a gente analisar, né, vamos pegar aqui a integral aqui da parte real, eu tenho um cosseno, né? Quando eu faço o limite de t indo para infinito aqui, esse cosseno aqui não converge para nada, certo? Então, ele só oscila. Então, a convergência dessa integral aqui, ela, na verdade, ela vai depender dessa relação aqui entre f de t, né, e essa exponencial aqui de sigma t, né? Então, uma pergunta aí para vocês. O que é que seria necessário se a gente observar essa fração aqui, f de t elevado a sigma t, que condição seria necessária para que essa integral aqui convergisse, né? Porque eu já sei que cosseno não converge, né? Quando t vai para infinito. Então, vamos dizer assim, a única esperança que eu tenho disso aqui dar alguma coisa razoável, né? Que convirja, seja uma função, é observar esse termo aqui, né? Então, em que condições essa integral aqui convergiria, né? Se a gente observa agora esse termo aqui que está multiplicando o cosseno. Alguém saberia apontar aí? Eu acho que isso é assunto de cálculo 2 e de talvez variáveis complexas também, né? Então, cálculo 2 você já faz, inclusive, muito tempo que vocês cursaram. Então, se a gente olha aqui para esse argumento aqui, qual seria a condição para que essa integral aqui, que ela convirja para alguma coisa? Ninguém sabe? Vamos ver aqui na lista. O Alderi falou aí. Deixa eu ver aqui. O Alderi falou: a exponencial tem que decrescer mais rápido do que f de t. Crescer ou decrescer, Alderi? Ramon abriu o microfone. Foi porque eu conectei aqui e aí ele abriu. Professor, eu acho que se o t for para infinito ali, a exponencial vai para infinito e aquela função ali, no caso a divisão ali vai para zero. Aí depende. F de t eu não sei quem é, né? Ah, sim, Certo? Então,
Mas é isso que vocês estão falando, né? Então, veja que essa expressão aqui, né, depois que eu rearranjei os termos, a convergência dela, ela vai depender da relação de f de t com a exponencial, né? Então, se exponencial, se ela crescer, né, mais rápido do que f de t, se ela for para infinito, né? Vamos supor aqui que sigma é um valor positivo, né? Então, sigma sendo um valor positivo, essa expressão aqui, né, ela vai para infinito, né? Essa exponencial, ela vai para infinito. Então, isso a gente já sabe. O que a gente precisa saber para saber se isso aqui vai convergir é com que velocidade f de t vai para infinito, né? Então, aqui tem duas, vamos dizer assim, tem duas condições, né? O f de t, ela é mais lenta do que sigma, essa exponencial aqui, então ela vai mais, vamos dizer assim, suponha que f de t cresce, né? E vai na direção do infinito. Se ela crescer numa velocidade mais lenta do que essa exponencial, então essa integral aqui ela vai convergir, certo? Porque esse termo aqui vai para zero, né? Quando t vai para infinito, então isso aqui vai tender a convergir. E se ela for mais rápida que essa exponencial, então aqui não tem jeito, né? Porque ela vai, essa fração aqui, ela vai sempre aumentar quando t for para infinito. Então isso aqui vai divergir. Então aqui está a condição, né? Daqui a gente vê as condições pelas quais a gente vai ver que uma certa função ela vai ter ou não transformada de Laplace, né? Então, primeiramente essa função ela tem que ser contínua, né? Ela tem que ser no mínimo contínua por pedaços, né? Isso aqui por conta da questão da integração. E ela tem que ser o que a gente chama de ordem exponencial, né? Então ela não pode crescer, né? Dada que você tem essa função f de t, né? Mesmo que ela cresça indefinidamente, né? Vamos dizer assim, mesmo que ela cresça quando você faz t para infinito, ela vai para infinito. Se existir uma função exponencial aqui, né? Eu possa colocar aqui embaixo, né? Um sigma, de tal forma que essa integral aqui, ela vai convergir, né? Para essa função, quando eu coloco essa função aqui embaixo. Então, essa integral, essa transformada vai existir, né? E aí, funções que vão crescer, né? E não crescem mais que uma exponencial, vamos dizer assim, né? Então, suponha que eu tenho uma função f de t, que eu coloco aqui. Se eu puder achar um exponencial, que eu vou colocar aqui, um exponencial nessa forma, né? Se eu puder achar um valor de sigma, eu coloco aqui, e essa exponencial aqui vai para infinito mais rápido que ft, então, essa função f de t é o que a gente diz que ela é de ordem exponencial, né? E aí, dizer que uma função é de ordem exponencial é dizer que ela não cresce mais rápido que uma exponencial, né? E aí essa é a condição, né, para que essas funções, para que essas transformadas existam, né? E aí se você pensar nas funções que a gente trabalha, né, em análise de circuitos, praticamente, quer dizer, todas elas, né, vão obedecer essa condição, né, e uma função qualquer que você queira testar se existe transformada de Laplace, né, você precisa saber se ela é de ordem exponencial. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos supor que eu peguei aqui, vamos supor que a f de t é uma exponencial. Assim, f de t aqui, ela é, por exemplo, exponencial de, sei lá, de 10t, né? Então, f de t é exponencial de 10t. Aí a pergunta para vocês, essa função é a função de ordem exponencial, sim ou não? Então, eu tenho f de t aqui, na verdade, exponencial de 10t, né? Tá aqui. Bom, para saber se ela é função
de ordem exponencial ou não, eu tenho que responder a pergunta. Bom, se eu colocar se eu dividir isso aqui por uma exponencial de sigma t, né, vamos supor assim, se eu for encontrar um sigma, né, de forma que isso aqui converja para zero quando t for para infinito, então isso aqui significa dizer que a função é de ordem exponencial, né? Então, se eu colocar aqui, então a pergunta é, eu consigo encontrar um sigma, né, de forma que eu coloque, escreva essa fração aqui, e essa fração vai para zero quando t for para infinito? Sim ou não? E quais seriam os valores de sigma aqui? A Dailson falou aí, sigma maior que 10. Exatamente, certo? Então, aqui, né, se eu tiver sigma maior que 10, né, essa exponencial aqui de baixo, né, ela vai crescer mais rápido do que a exponencial aqui. A exponencial do denominador vai crescer mais rápido que a exponencial do numerador, e aí eu vou ter a fração indo para zero, né? Então, veja que para isso eu preciso que eu tenha aqui sigma maior do que 10, certo? Então, uma vez que eu consigo encontrar valores de sigma para os quais isso acontece, né? Significa que essa integral de Laplace aqui para essa função vai existir, certo? A existência da integral de Laplace, né, geralmente está associada a um intervalo, né? Que é justamente alguma coisa desse tipo, né? A parte real de S, que é sigma, né? Maior do que alguma coisa. Então, geralmente eu tenho sigma maior do que um certo valor qualquer, né? Como aí foi o caso que o Adeilson falou aí, né? No caso aqui é sigma maior que 10, mas no geral, né, para uma função qualquer, eu vou ter uma região do plano complexo, né, em que essa integral vai convergir, certo? Então, vão existir alguns valores de S, né, e aí vai depender realmente da parte real, né, porque é o sigma que aparece aqui na expressão, e vamos dizer assim, essa região é o que a gente chama de região de convergência da transformada, certo? Então, essa integral de Laplace, ela existe, e aí essa condição aqui da função ser de ordem exponencial significa que vai existir um sigma, né? Eu vou poder encontrar um sigma, ou valores de sigma, ou um intervalo de valores de sigma para os quais essa integral aqui converge e a transformada existe, certo? Se eu tiver uma função que cresça mais rápido que uma exponencial, aí não tem jeito, né? Não existe, a transformada de Laplace não vai estar definida para essas funções, ok? Que não vai ser o caso aqui para que a gente analise. Bom, então só um ponto aí de observação. Então, se eu voltar aqui agora se a gente voltar aqui para a apresentação. Bom, e por que a gente quer, então, fazer uso dessa transformada, né? Bom, imagine a situação que os problemas que a gente começou a investigar aí no segundo estágio, né, na segunda unidade. Então, nós estávamos analisando circuitos com capacitores e indutores, né? Esses circuitos resultavam para a gente em equações, a aplicação das leis de Kirchhoff nesses circuitos resultavam em equações diferenciais, certo? Que a gente tinha que resolver, e aí a gente precisaria resolver essas equações diferenciais para determinar uma certa função no tempo, né? No caso, a tensão no capacitor, a corrente no indutor, etc. Então, basicamente, o problema que a gente tinha em mãos, né, é achar uma dada função, no tempo, né, e encontrar a partir da solução de uma equação diferencial. Então, basicamente, o que a gente estava
estava fazendo é pegar, definindo a equação diferencial de Taylor-Ley e Kirchhoff, aplicadas ao circuito, e resolvendo essa equação diferencial para determinar a função no tempo, certo? Então, esse era o caminho que a gente estava fazendo. Qual, porém, né, nesse caminho aqui? Primeiramente, ao tratar capacitores e indutores, né, a gente automaticamente tem que, no domínio do tempo, né, fazer a solução, né, encontrar a solução de equações diferenciais. A gente viu, né, que até, quer dizer, já para equações de segunda ordem, a gente já tem uma certa complicação, né, para resolver essas equações. Se você aumentar a ordem desse problema, né, se você colocar mais elementos do circuito, por exemplo, então, se você colocar mais capacitores e mais indutores, a ordem dessa equação diferencial ela vai aumentando, e aí vai se tornando cada vez mais difícil, né? Mais complicado você achar a solução dessas equações no domínio do tempo, certo? Então, isso aqui de certa forma, é um inconveniente, né? Porque a solução dessas equações aqui, né, ela acaba não ficando muito trivial se você aumentar, por exemplo, a ordem desse sistema. Então, você vai, inevitavelmente, cair em situações que você vai ter que aplicar, né, cálculo diferencial integral para encontrar grandezas do circuito que você esteja interessado em determinar, e isso vai envolver aí expressões, às vezes, não muito amigáveis, né, para você diferenciar, integrar e resolver, e a própria resolução da equação diferencial, né? Bom, então, por que a transformada de Laplace, né, ajuda nesse problema, né? Porque, na verdade, né, existe um caminho alternativo para determinar essa função, certo? Então, se você tiver uma relação, né, no domínio do tempo, uma função que você quer determinar, e ela obedece, por exemplo, uma equação diferencial, né, ao fazer uso da transformada de Laplace, né, você pode pegar essa função no tempo, aplicar a transformada e obter a transformada dessa função, então uma outra função, né, associada a f de t, só que numa variável s. E aí o que vai acontecer, né, ao fazer isso aqui? Quando você faz essa transformada aqui de f de t para f de s, também as relações de f de t aqui no domínio do tempo, elas vão se tornar relações mais simples no domínio S, né, ou no domínio de Laplace, ou seja, com relação à transformada de Laplace. Então, você não transforma apenas a função, você também transforma o seu problema, né, o problema que você tem que resolver aqui, num outro problema, e o problema aqui fica mais simples, certo, de resolver. Então, na verdade, essa equação diferencial que você tem aqui no domínio do tempo, ela vai se tornar uma equação algébrica, né? Uma equação algébrica é uma equação que só tem operações algébricas, né? Operações de soma, multiplicação, divisão, etc. Então, operações algébricas. Operações algébricas, né, são as operações, por exemplo, que a gente tratou no primeiro estágio, né? Então, todos os circuitos que a gente analisou lá no primeiro estágio com resistores, né, nenhum deles geravam sistemas de equações diferenciais, né? Eles sempre geravam sistemas de equações algébricas. E aqui, né, por meio da transformada de Laplace, agora a gente vai cair na mesma situação do primeiro estágio, né? Então, a gente vai transformar uma função na transformada dela, e a gente vai analisar o problema agora, né, do ponto de vista dessa função f de s, só que a gente vai ver que esse problema aqui, ele vai se tornar, na verdade, um problema que vai ser resolvido por um sistema de equações algébricas. E aí é mais fácil, né, eu posso resolver esse sistema aqui, para determinar quem é f de s, né, e aí, uma vez determinando f de s, né, nesse domínio, eu posso agora fazer o caminho inverso, né, a partir de f de s, determinar quem é f de t e determinar a minha solução, né. Então, nesse caminho aqui, eu não vou ter que resolver nenhuma integral, certo? Quando eu estiver aqui nesse domínio S, a resolução, a determinação de f de t aqui não vai envolver nenhuma derivada nem nenhuma integral, certo? Vai ser resolvido apenas resolvendo
sistemas de equações lineares, certo? Com variáveis complexas, claro, mas não vai envolver nenhuma derivada ou integral que poderia aparecer, né, quando você vem nesse percurso aqui. Ok? Então, essa é a razão, né, pela qual a gente utiliza essa ferramenta, e é a razão pela qual essa ferramenta é tão utilizada, né, em outros, não só nessa, vamos dizer assim, nessa análise de circuitos que a gente vê aqui nessa primeira disciplina de circuitos, mas também em outras disciplinas aí, né, principalmente controle analógico, né, e então o fato de você poder transformar equações diferenciais em equações algébricas, né, apenas fazendo uso da transformada de Laplace, né, facilita bastante, né, vários tipos de problemas de engenharia, e é por isso que ele é tão utilizado. E é por isso que vocês veem esse conteúdo não só nessa disciplina, mas em várias outras, certo? Então, quer dizer, você agora tem um caminho alternativo para resolver o seu problema, e esse caminho alternativo vai possibilitar, né, ter algumas facilidades, né? Então, se você tem equações diferenciais que são muito complexas, né, ou tem uma ordem muito elevada, né, o esforço para resolver isso aqui, né, às vezes ele não compensa se você considerar que você pode fazer esse percurso aqui utilizando a transformada de Laplace, certo? Então, essa é a motivação que a gente tem para estudar essa ferramenta, certo? Bom, essa ferramenta aqui também, né, ela tem essa vantagem, né, mas ela também, a aplicação dela depende de condições que você tem aí no seu circuito, né, então, principalmente condições de linearidade, né, então, novamente aqui, né, a gente está falando de análise de circuitos lineares, a gente não está falando de circuitos que tem algum elemento não linear, né, como vocês vão ver aí em dispositivos em eletrônica, e aí novamente, algumas propriedades aí que a gente vai ter dessas funções, ou alguns métodos que a gente vai poder importar aí da análise de circuitos resistivos para essa análise com a transformada, vai depender também da linearidade do circuito. Tá? Então, linearidade também é uma característica importante a ser levada em consideração. Professor, nas aulas, em um momento, o senhor chegou a falar sobre transformada de Fourier. Qual é a grande diferença assim, para Laplace e Fourier? A grande diferença deixa eu voltar lá deixa eu voltar aqui existe só uma diferença, na verdade. Quer dizer, existe algumas diferenças, mas deixa eu só voltar aqui pro Júpiter. Bom, se vocês voltarem aqui para a definição que a gente deu aqui, né, então, a transformada de Fourier, né, ela é definida, né, para S igual a J ômega, certo? Então, na transformada de Fourier, também os limites aqui são bilaterais, né? Existe a transformada de Laplace unilateral, que é essa que a gente utiliza aqui, certo? A gente está falando aqui de sistemas causais, aí já é outra discussão que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a transformada que a gente utiliza é essa daqui, porque a gente considera que as funções que a gente trabalha, né, elas valem zero para t menor que zero, né? Isso a gente ainda vai falar um pouco sobre a questão de memória, etc. Então, aqui o limite inferior é zero. A transformada de Fourier, né, você geralmente define com o limite menos infinito a infinito, então, a transformada bilateral, que a gente chama. E aí, né, se você abstrair nessa questão do limite aqui, né, essa função aqui, ela pode ter valores para t menor que zero, por exemplo, o que é que vai acontecer? A transformada de Fourier é simplesmente a transformada de Laplace quando você faz bilateral, né, quando você faz sigma igual a zero.
certo? Então, se eu fizer sigma igual a zero aqui, essa exponencial aqui vai dar 1, né? E aqui vai dar 1 também. E aí qual é o grande problema aqui, né? Baseado no que a gente discutiu aí sobre essa questão do sigma, né, dessa exponencial, qual seria o grande problema aqui da transformada de Fourier com relação à transformada de Laplace? Veja que eu estou dizendo que a transformada de Fourier implica diretamente que esse sigma tem que ser zero. Então, veja, a transformada de Fourier, né, como esse sigma aqui obrigatoriamente é zero, né, então agora eu não, essa função aqui, né, ela tem mais restrições, certo? Então, essa integral aqui, ela só vai convergir, né, para algumas funções f de t, só que agora eu não tenho mais esse controle do sigma, né, porque, por exemplo, veja que antes eu poderia colocar uma exponencial aqui, né, e escolher um sigma, de forma que essa exponencial aqui de baixo vá para infinito mais rápido que essa daqui de cima, e aí isso aqui vai convergir em Laplace, né? Mas se agora o sigma obrigatoriamente tem que ser zero, né? Isso aqui vai valer 1 obrigatoriamente, né? Aí o que acontece? Essa função aqui agora, por exemplo, se for uma exponencial, essa integral aqui não converge mais, certo? Então não vai existir transformada de Fourier para essa função, por exemplo. Então, vão existir funções que admitem transformada de Laplace, mas existem funções que essas mesmas funções podem não admitir transformada de Fourier, né? Já que o sigma tem que ser zero. E aí, existe uma condição mais restrita, né, para f de t, para ela ter uma transformada de Fourier. Ok? Mas, assim, em princípio, a utilidade é a mesma, né? E a transformada de Fourier, ela também vai ser utilizada da mesma maneira que a transformada de Laplace, para você mudar o domínio do seu problema, né? Obter uma função transformada e trabalhar naquele problema no outro domínio, no caso aí do que a gente chama de domínio da frequência, e responder, né? Encontrar respostas para alguns problemas desse domínio e depois voltar para o domínio do tempo, né? Determinar as funções do domínio do tempo. Então, a ideia de utilização é essa mesma, é a mesma motivação, só que uma tem uma definição um pouco diferente da outra. Caso a transformada de Fourier ela é mais restritiva em termos das funções que vão admitir transformada de Fourier do que a transformada de Laplace, certo? No caso, por conta dessa restrição, é que Laplace serve para análise de circuito, né? Bom, depende, porque o que a gente tá fazendo aqui, né, por exemplo, as funções que a gente está interessado na análise de circuitos, né, a gente vai discutir aqui mais para frente, né, são funções que algumas delas não admitem a transformada de Fourier, né, por exemplo, né, a transformada de Fourier não converge para algumas delas. Mas a transformada de Laplace, sim. Então, se você consegue, por exemplo, ir do domínio do tempo para o domínio da frequência, né, e voltar do domínio da frequência para o domínio do tempo, né, que é o que a gente quer aqui, né, porque a gente quer fazer aquele percurso alternativo para resolver o problema, então é necessário que aquela função que você esteja trabalhando e a transformada que você vai utilizar, ela seja definida para aquela função e que a transformada de volta também seja definida, certo? Então, a transformada de Laplace a gente utiliza na análise de circuitos aqui, porque as funções que a gente tem aqui de transitório, né, principalmente as funções que a gente utiliza para representar um chaveamento no circuito, né, que são as funções de grau, etc., elas precisam, para que a gente trabalhe com elas, ela precisa que essa exponencial aqui, né, esteja aqui, né, esse negócio só vai convergir se essa exponencial puder assumir um valor com sigma diferente de zero, né. E aí essa transformada vai existir. No caso da transformada de Fourier, né, algumas funções que são interessantes para a gente fazer essa análise não vão permitir, né, não vai existir transformada de Fourier para elas. Então, a gente não pode utilizar a transformada de Fourier nessa análise que a gente faz aqui, né, de transiente, porque essas funções não vão admitir. Existem, né,
formas de você generalizar também a transformada de Fourier, que também não vai entrar aqui. E aí a transformada de Fourier ela vai ser utilizada na disciplina de circuitos 2 para vocês analisarem, por exemplo, circuitos com corrente alternada, né, no regime estacionário, certo? Então, desde que você não tenha nenhum transiente no circuito, né, você vai poder utilizar a transformada de Fourier com algumas funções especiais, né, algumas considerações para você poder representar aí funções senoidais, por exemplo, são as funções de impulso, mas você vai poder utilizar aquilo ali na análise do regime estacionário, né? Quando você tem transientes, né, geralmente esses transientes envolvem funções que eles não têm a transformada de Fourier muito bem caracterizada. E aí você precisa recorrer à transformada de Laplace. Então, por isso que a gente usa a transformada de Laplace aqui e também também a razão para utilizar a transformada de Laplace em alguns problemas lá em controle, né? Sistema de controle, por exemplo. Ok, professor, obrigado. Mas são coisas que, bom, se vocês não gostaram ainda da análise de sinais de sistemas, né? Talvez lá vai ficar mais claro, né? Aqui a gente só está dando uma pincelada nesses conceitos, né? Deixa eu só voltar aqui para onde eu estava. Bom, então, no conteúdo das aulas da semana passada, né, tem várias funções, né, que a gente, por exemplo, podem aparecer aí na análise do circuito, que são interessantes que a gente analise, né, e, por exemplo, você esteja apto a calcular aí a transformada dessa função, né? Então, por exemplo, degrau, né, que representa a função degrau, que representa um degrau aplicado, né, um degrau de tensão, um degrau de corrente aplicado no circuito, por exemplo. Temos aí, por exemplo, a função exponencial, essa exponencial de amortecimento, né, que é aquela função que aparece na resposta RC e na resposta RLC, né, do segunda ordem, então sempre tem uma exponencial desse tipo lá, seno e cosseno, né, e, por exemplo, seno amortecido e cosseno amortecido, que são funções também que aparecem nas respostas do circuito que a gente viu no segundo estágio. Rampa amortecida, né, é aquela função, a segunda função lá da resposta criticamente amortecida, né, do circuito de segunda ordem, aparece aqui também. Eu vejo que para cada uma dessas funções aqui, né, se eu colocar lá na integral e calcular aquela integral, eu vou obter uma expressão que depende de S, né, uma função de S. E aí, essa função é o que a gente chama de transformada de Laplace daquela função, e novamente, essas funções aqui, elas vão ser definidas num certo intervalo, né, numa certa região do plano complexo, que vai depender aí daquele sigma que é necessário para você obter convergência, né. Bom, mas aí você fica com a associação aqui de 1 para 1 entre essas funções, certo? E isso aqui vai ser importante, né, essa associação aqui é importante para que você possa, né, primeiro, você precisar determinar determinar a transformada de uma função no tempo, determinar a transformada dela, né, para aquela função no tempo, e também, né, por exemplo, vamos supor que você for resolver o seu problema no domínio de Laplace, né, transformou tudo para o domínio de Laplace utilizando as propriedades da transformada, por exemplo, resolveu o seu problema lá e encontrou uma função no domínio de Laplace. O que você objetiva, né, quando você está resolvendo o problema, é determinar aquela função no domínio do tempo. Então, você tem que saber, né, como é que a que função no domínio do tempo aquela transformada corresponde. Então, geralmente a gente faz, né, fazendo uma coletânea, meio que uma tabela, né, dessas funções mais simples, e aí, uma vez que a gente resolveu um dado problema e encontrou o f de S, a gente vai tentar fazer o mapeamento de volta aqui do domínio S para o domínio T, encontrar qual é a função aqui no domínio T correspondente à função que a gente determinou no domínio S e resolver o problema, né? Então, esse aqui é o que a gente chama de transformadas funcionais, né? Para cada função no domínio do tempo, né, a gente
se a função admitir transformada de Laplace, a gente pode calcular essa transformada via aquela integral, resolvendo aquela integral, e esse par aqui vai ser o que a gente conhece como função do domínio do tempo e transformada dela. Né? Bom, isso é, novamente, assunto lá das aulas da semana passada. Então, deixa eu só voltar aqui para o Júpiter, a gente vai ver aqui como é que a gente pode... A gente vai ver, né, como é que a gente pode utilizar o Python, né, para deixar também, né, facilitar ainda mais, né, a nossa vida com relação ao trabalho. Né? A transformada de Laplace ela vai facilitar bastante a vida de vocês, né, quando estiver trabalhando com esse circuito de corrente contínua, na análise de transientes, né, nesses circuitos, mas também existe, né, ainda existe uma facilidade extra, que é você utilizar alguma ferramenta simbólica, né, computacional simbólica, para você fazer os cálculos dessas expressões, por exemplo. Então, aqui a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso, utilizando aqui o Jupyter Notebook. Então, vou carregar aqui, né, novamente, aqueles pacotes que a gente sempre usa, né, o NumPy, o SymPy, e a biblioteca para plotar gráficos, o Matplotlib. Vou definir aqui alguns parâmetros de configuração para o tamanho da figura, e uma função aqui para plotar funções simbólicas, né? Bom, então, feito isso, eu vou definir algumas variáveis que são do interesse para a gente, né? Então, eu vou definir aqui duas variáveis, né? T e S, né? Então, T é a variável tempo, né? E S vai ser a variável da transformada lá, que é um número complexo, né? Veja que aqui eu não coloquei nem a restrição, mas eu poderia colocar, por exemplo, como eu coloquei aqui para A e para ômega, né? Que essas variáveis aqui, que a variável T, por exemplo, é uma variável real, né? Isso aqui não vai dar nenhum problema, né? Mas quando eu defino assim, significa que essas duas variáveis aqui podem ser reais ou complexas, né? Se eu não definir exatamente que tipo de variável é essa. Então, o correto aqui seria definir T como real e S deixar aberto, né? Essa é uma variável complexa. Bom, definir T e S. A vai ser uma constante aí qualquer que eu vou colocar nas expressões, né? Só para a gente ter uma constante aí que a gente possa utilizar para escrever algumas expressões, né? Um real e positivo. E ômega, né? Que é a variável da frequência. Então, isso aqui vai servir, ômega vai servir para a gente definir algumas funções senoidais aí. Bom, vocês têm aquela integral indefinida, né, que dá diretamente a integral de Laplace, né, que define a transformada de Laplace de uma função no tempo, mas também aqui no SymPy, né, ele já, no toolbox dele, já fornece uma função, né, na verdade, duas funções, uma para você calcular a transformada e outra para você calcular a transformada inversa, né, ou seja, uma para você ir do domínio do tempo para o domínio da frequência e uma função para você fazer o percurso inverso. Então, aqui eu só vou renomear para ficar um nome mais bonitinho, né? Então, vou definir essa função L maiúsculo, que vai me dar a transformada de Laplace da função f, né? E eu tenho essa função aqui inv-L, que é a transformada inversa, né? Então, de Laplace, né? Então, eu vou pegar a transformada de Laplace da função f e achar a inversa, né? Então, simplesmente eu estou simplificando aqui para não ter que estar escrevendo esse nome aqui gigante, né? Então, essa função aqui, né, ela recebe a função que eu defini, né, simbolicamente, no tempo, domínio do tempo, a variável tempo, né, o que é que eu estou chamando de variável tempo na minha expressão, e a variável que eu quero que saia, né, por exemplo, eu quero que seja uma função de S na saída, né, quero chamar minha variável, poderia chamar essa variável aí de, sei lá, x, y, chamar de S, né, para ficar aí coerente com a notação que geralmente é utilizada para a transformada de Laplace. Bom, então, vou definir aqui essas duas funções, e agora a gente já pode ver algumas funções interessantes, né? Então, a primeira função interessante que tem aí na aula, vocês vão ver lá na aula, né?
na primeira aula, inclusive, né, que isso vai ser tratado. Então, na primeira aula vai ser tratado duas funções que são importantes na análise de circuitos. Uma é a função degrau unitário, né, e a outra vai ser a função impulso, né. Então, a função degrau, ela é também conhecida como essa função aqui de Heaviside, e essa notação aqui, né, do SymPy é simplesmente, eu estou dizendo aqui que eu vou chamar U, né, que geralmente também é a letra que eu associo à função degrau unitário, eu vou definir U como sendo essa função aqui, né, da função degrau unitário em T, né, na variável T. Então, se eu rodar isso aqui, opa, esqueci de rodar aqui. Pronto. Viu? Agora vai aparecer, né, essa função. Então, a função degrau unitário no SymPy é definida por esse tetazinho de T, né, mas toda vez que aparece isso aí, significa que aqui você tem uma função degrau, né, em T igual a zero. Então, se a gente plotar isso aqui, vamos plotar para ver o que essa função representa, né? Vou plotar aqui essa função U, e vamos ver aqui o que isso representa. Representa essa função aí. Então, veja que é uma função que vale zero, né, para T menor que zero. Eu estou plotando aqui de menos 4 até 4. Em zero, ela dá um salto, né? Tem uma descontinuidade aqui, ela vai dar um salto de 0 para 1, né? Degrau unitário. Então, essa é a minha função, U de T, tá aqui, certo? E essa função aí, na análise de circuitos, ela pode representar várias coisas, né? Então, a gente utiliza essa função, né, para representar, por exemplo, um chaveamento num certo instante, né? Então, por exemplo, eu posso, quando eu tiver um circuito, seja ele qual for, sei lá, um circuito RC, e eu estiver conectando, por exemplo, uma fonte de tensão, né? Vamos supor que eu tenho um circuito RC aqui, né? E aí eu tenho essa tensão aqui VDS, né? E aí eu tenho um resistor e um capacitor, e aqui eu estou fechando isso aqui, né? Em T igual a zero. Ou seja, eu estou aplicando um degrau de tensão em T igual a zero, né? Nesse circuito RC. Então, essa tensão aplicada nesses terminais, ela valia zero, né? Em T igual a zero, ela deu um salto aqui, certo? Para um valor qualquer. Então, quando eu vou representar matematicamente essa chave fechando aqui, né? E conectando essa fonte aqui, eu tenho uma função, vamos supor, Vs de T, né? Que vai valer o valor de Vs, né? Vamos supor que essa fonte aqui vale Vs volts, multiplicado pelo degrau, pela função degrau, né? O de T. Então, entre outras palavras, né? Eu estou dizendo que em T igual a zero, eu vou aplicar o valor Vs, né? Veja que eu estou multiplicando Vs por isso aqui, então o 1 aqui, 1 multiplicado por Vs vai ficar Vs aqui no gráfico, né? Então, no instante t igual a zero, eu estou aplicando Vs, né, na entrada do circuito. Então, eu utilizo matematicamente essa expressão degrau aqui, essa função degrau, para representar esse tipo de comportamento, né? Então, por isso que ela é importante para a gente, por isso que a gente trabalha com ela. Ok? Alguma dúvida? Então, aqui eu só estou mostrando, né, como é que vocês podem, por exemplo, definir uma função degrau aí, utilizando o SymPy, né? E aí, a gente vai ver por que isso é útil, né? Bom, então, defini aqui a minha função, até plotei o gráfico dela, né, o que é que ela representa. E agora eu posso vir aqui, né, e utilizar aquela função da transformada de Laplace, do SymPy, para calcular a transformada dessa função de t. Então, aquela integral, que ela está resolvida lá na aula, certo? Na mão, vamos dizer assim, aqui a gente pode resolver só com uma linhazinha de código. E aí, se eu pegar essa minha função U de t
e fizer a transformada de Laplace dela, vamos ver o que, é que a gente obtém, né? Um sobre S, certo? Então, a gente voltar lá para a lista de funções que a gente tinha, veja, transformada de U de T, um sobre S, e é o que, isso aqui foi o que a gente calculou, certo? Lá na aula da semana passada, na aula que estava disponível para vocês. Então, veja que dá exatamente, né, o esperado. Então, né, agora essa função U aqui é uma função de S, e a minha é a transformada da minha função integral unitária, certo? Então, eu posso também brincar com essa função integral unitária, né? Por exemplo, eu posso dar um deslocamento no tempo, né? Então, vou definir agora uma nova função degrau, que ela, ao invés de ela ser um degrau em t igual a 0, né, ela vai ser um degrau em t igual a 2. Então, deixa eu só definir, né? Lembrando que para você deslocar uma função no tempo, né, você subtrai, né? Então, deslocar para a direita você subtrai, deslocar para a esquerda você tem que somar, aqui no argumento da função. Então, se eu rodar isso aqui, agora eu tenho, né, o degrau, só que ele está acontecendo agora em t igual a 2. Então, vamos plotar isso aqui para ver se isso é verdade. Então, novamente, vou fazer o plot. E agora vocês veem, né, o degrau, antes ele estava aqui em t igual a 0, agora eu desloquei ele para 2. Então, se a gente pensar novamente naquela questão da resposta ao degrau do circuito RC, né, como se eu não estivesse ligando a fonte, né, no instante t igual a 0, mas eu estivesse ligando aqui em t igual a 2, certo? Então, novamente, é muito simples de definir isso aqui no SymPy. E eu também, né, posso novamente calcular a transformada de Laplace desse sinal aqui, agora com esse deslocamento aqui em t igual a 2, né? Então, veja, isso aqui me dá essa exponencial aqui, né, de menos 2s sobre s, e aí isso aqui está de acordo, né, com a propriedade da transformada de Laplace, né? Então, dos tópicos lá discutidos na segunda aula da semana passada são as propriedades, né, da transformada de Laplace. Então, existem algumas operações que você faz na função do domínio do tempo, como, por exemplo, essa operação que a gente fez aqui, né, de deslocar ela no domínio do tempo. A gente deslocou aqui de 0 para 2, e aí essas operações correspondem, né, a algumas modificações específicas que a transformada dessa função vai sofrer no domínio de Laplace, né? Então, para a função original, a gente tinha 1 sobre S, sendo a transformada. Para essa função deslocada, agora a gente tem exponencial de menos 2s, né, dividido por s. Então, se a gente for olhar lá nas propriedades da transformada, né, deixa eu colocar aqui no segundo outro slide, existe uma propriedade de atraso no tempo, né, que diz o seguinte: bom, se eu pegar a minha função f de t e der um atraso nela de a segundos, né, por exemplo, o que acontece é que a transformada dela vai ficar multiplicada, né? A transformada disso aqui vai ser a transformada da função original multiplicada por exponencial de menos AS, né? Que é justamente o que aconteceu aqui. Então, veja que eu desloquei de 2, e agora a transformada que era 1 sobre S ficou multiplicada por exponencial de menos 2S. Certo? Então, todas essas propriedades que estão aqui, né? Você pode, por exemplo, se você quiser verificar, né? Obviamente, a gente fez nas aulas tem a derivação de algumas dessas propriedades, eu acho que até, eu não sei se todos, talvez todos aqui estão discutidas lá na aula, mas se você quiser checar, né, você pode simplesmente fazer essas operações aqui lá no notebook e checar, né, o resultado da transformada se está correto, né, uma coisa que talvez vocês possam fazer aí depois que eu disponibilizar o material. Bom, outra coisa interessante que eu posso utilizar essa função degrau é para definir pulsos, né? Impulso no domínio do tempo, né? Então, impulso de tensão, impulso de corrente, alguma coisa do gênero, né? Então, aqui eu vou definir, né, duas funções, né?
para a gente ver como é que a gente pode fazer isso. Então, eu vou definir uma função degrau começando em t igual a 0, e uma função aqui começando em t igual a 2, vou fazer a subtração, né? Então, basicamente, eu vou pegar essa função aqui, né, que começa em t igual a 0, e vou subtrair dessa função aqui, que começa em t igual a 2, né? Então, veja que aquela função, ela vale 1 para de 0 até infinito, e essa daqui vale 2, vale 1 de 2 a infinito, né? Então, se eu subtrair a primeira da segunda, todos os valores aqui de 2 para infinito, né? Eu vou subtrair 1 menos 1, vai dar 0, e vai ficar apenas um pulso aqui entre 0 e 2. Então, vamos ver aqui se isso é verdade. Então, definir aqui a primeira função começando no degrau em t igual a 0, a segunda em t igual a 2. Agora, se eu rodar isso aqui, e plotar, né? Veja que agora eu tenho um pulso, né? O pulso começa aqui em t igual a 0, vai para 1 e depois volta para 0 aqui em t igual a 2. Isso aqui pode representar o quê, professor? Bom, pode representar um chaveamento sequencial, né, no circuito. Então, por exemplo, você pode ter ligado a fonte aqui em t igual a 0 e desligado em t igual a 2, né? Então, matematicamente, né, o funcionamento da chave, né, de você ligar, conectar e desconectar, ele está representado por essa função, né, por esse pulso. Se a gente voltar, né, para aquele exemplo lá do circuito RC. Então, eu posso fazer qualquer tipo de representação de pulso, né, fazendo combinações aqui de funções degrau, né. Então, ela tem essa utilidade, essa função tem essa utilidade, né. E, novamente, né, eu posso pegar essa função aqui, o 1 menos o 2, e calcular a transformada dela, né. O que é que isso aqui representa no domínio de Laplace? Então, no domínio de Laplace eu tenho, né, associado a isso aqui, né. Bom, faz sentido porque isso aqui, a transformada, né, uma das propriedades que a transformada de Laplace tem é a linearidade, né? Então, a transformada da subtração tem que ser a subtração das transformadas, né? E aqui, você viu que a transformada disso aqui deu 1 sobre S, né? Que é a transformada de 1, o 1 de T, e o segundo degrau, né? Subtraído aqui da transformada do segundo degrau, que é justamente essa transformada aqui, exponencial de 2S sobre S. Certo? Ok, pessoal? Então, veja que, basicamente, aí no livro vão aparecer vários exercícios para vocês calcularem, né, a transformada, né. É interessante, né, é importante que vocês entendam, né, por exemplo, a questão da convergência, né, quando é que a transformada vai existir, mas, de forma geral, né, existem ferramentas aí, no caso, essa ferramenta aí totalmente grátis, né, você pode utilizar para fazer esses cálculos, né, e facilitar a sua vida, né, quando você tiver que analisar problemas mais complicados, né, enfim. E a gente está utilizando também por conta de isso aqui ser muito útil, né, para você também visualizar as funções que você está trabalhando, etc. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Então veja que a gente só está basicamente pegando o assunto lá das aulas, das duas primeiras aulas, né, e fazendo uma interpolação aqui, né, para ver como é que a gente pode utilizar esse toolbox do SymPy para trabalhar com essas transformadas, né. E vocês vão ver mais para frente que vai facilitar bastante. Professor, é uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Essa parte aí se aplica em circuitos lógicos, naquela parte flip-flop, porque a gente analisa uns gráficos muito parecidos com esses pulsos aí. Ou o que eu estou falando não faz sentido nenhum. Depende da análise que você está... Porque, assim, se você for analisar o circuito em si, né, tem vários tipos de
níveis de abstração, vamos dizer assim, né? Então, você pode analisar o circuito lógico simplesmente analisando as expressões lógicas que aquele circuito, e aí entra na questão de matemática discreta, né? Não tem nada a ver com uma matemática que não é essa matemática que a gente utiliza aqui, né? De variáveis contínuas, etc. Se você for analisar a implementação física do circuito em si, né? Aí você pode fazer uso de uma ferramenta como essa. Então, por exemplo, qual um dos problemas que você tem nesses circuitos? Em que você tem, por exemplo, o processador, ou então você está, por exemplo, lendo ou escrevendo na memória, né? É que ali quando você faz eu estou falando aqui, talvez seja uma coisa que a maioria de vocês não saiba, né? Ou, claro, obviamente, né? Porque não cursaram ainda as disciplinas, mas esses circuitos, né? Quando você miniaturiza, né? Você coloca os componentes, né? O processador, os transistores, os elementos são todos miniaturizados, né? Então, essas escalas muito pequenas. Então, esses efeitos de capacitância e indutância parasita, por exemplo, são muito comuns, né? Então, devido à própria geometria, às vezes, dos componentes, vai aparecer uma capacitância em algum lugar, né? Ou uma indutância parasita em algum lugar. E aí, esses efeitos que a gente vê nas respostas, né, eles vão aparecer lá também, né, por exemplo. Então, se você tiver indutância e capacitância parasita, né, que você tem nesses circuitos, esses fenômenos de transiente, né, por exemplo, se você quiser representar o bit 1, né, ou fazer alguma coisa aí do tipo do exemplo que o Jackson falou, né, de, por exemplo, mudar o nível de tensão de uma certa transistor, nos terminais de um certo transistor do circuito. O que é que vai acontecer? Se você tiver capacitância e resistência ali, vai aparecer um circuito RC, um circuito RLC, tá entendendo? Um circuito RL, e aí vocês sabem, né, que você pode fazer um chaveamento desse tipo aqui, no circuito RC, mas a transição, né, por exemplo, da tensão em cima do capacitor, ela não vai seguir isso aqui, né, porque o capacitor não vai admitir uma transição instantânea de tensão. Então, vai ter sempre que ter um tempo de carregamento até o capacitor chegar no valor final, né, seu valor da fonte. E aí, onde é que isso impacta, né? Impacta na velocidade que você tem nos circuitos microeletrônicos, né? Então, por isso que a sua memória, né, a memória do seu computador, se ela for uma memória antiga, né, ela tem uma certa velocidade, tem uma certa frequência de chaveamento, porque é o que é o que as capacitâncias e indutâncias parasitas naquele circuito ali permitem, né? E o circuito trabalha naquela velocidade. Então, você precisa fazer um chaveamento, sei lá, você tem um bit, você quer escrever o bit 0, você tinha um bit 0, depois você quer que escreva o bit 1, depois o bit 0, né? Então, para que você consiga fazer isso num certo intervalo de tempo, aquele circuito tem que ser rápido o suficiente. E aí você tem que analisar a dinâmica do física daquele circuito, né? A constante de tempo, certo? Aí a constante do tempo do circuito vai impactar, ela tem que ser uma constante de tempo que você permita, né? Que permita o circuito funcionar. Se ela for uma constante de tempo muito grande, né? Aí você não consegue mais fazer o que você quer, né? E aí você pode, por exemplo, ficar com níveis indeterminados, né? Então você quer escrever uma certa informação na memória, se você fizer aquilo ali muito rápido, e o circuito não responder de forma apropriada, aquela informação vai se perder, na verdade, né? Ela não vai ficar escrita, os níveis de tensão vão ficar indeterminados, né? Por conta da constante de tempo. Então, é por isso que as evoluções desses memória, processador, etc., sempre envolve também o aumento do clock, né? Estão relacionados ao aumento da velocidade, né? Porque aumentar a velocidade de processamento significa que você desenvolveu uma tecnologia melhor de fabricação e aí você conseguiu também minimizar esses efeitos, né, de capacitância, indutância e parasita, e aí você consegue fazer com que o circuito trabalhe mais rápido, né? Mas, assim, isso é uma discussão que está fora aqui talvez é mais uma curiosidade para vocês. O que a gente vê aqui ainda é uma coisa, vamos dizer assim, mais fundamental, né? Mas tem tudo a ver com isso aí, Jackson. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, eu acho que sim.
Então, por exemplo, imagina aí você tem uma memória, você quer escrever na memória lá, se você tem, sei lá, 3 posições de memória aí, pode ser qualquer elemento de memória, e você quer escrever nesse elemento de memória uma sequência aí, por exemplo, 0, 1 e 0, né? Se esse circuito não responder, né, se a constante de tempo que está ali não for pequena o suficiente, de forma que a tensão acompanhe, né, você pode ter alguma coisa intermediária, né? Então, você pode aplicar isso aqui na entrada do circuito e lá dentro na memória dele, né, ficar alguma coisa do tipo, sei lá, um atraso aqui, colocar um atraso, e aí alguma coisa assim, né? Você queria que ele respondesse imediatamente, né? Por exemplo, você queria que ele subisse aqui rapidamente, fosse para o valor que ele tem que ficar, e depois que ele descer aqui, ele descesse rapidamente também e voltasse para o valor que ele teria que ficar, né? Mas se você tiver algumas capacitantes parasitas ou indutâncias parasitas ali, você pode ter esse comportamento aqui. E aí, bom, dependendo da tecnologia que você tem lá, isso aqui pode servir ou pode não servir, né? Provavelmente não vai servir. Bom, vocês têm, alguém tem mais alguma pergunta com relação a... Bom, outra função que vai aparecer aí, que está discutida lá na aula 1, é a função impulso, certo? E essa função impulso aqui no SymPy, ela utiliza o outro nome dela, né, vamos dizer assim, o delta de Dirac, ou Dirac delta aqui, o nome da função. E essa função é muito importante porque, para a gente, né, ela vai permitir generalizar derivadas de funções com descontinuidades, né? Então, por exemplo, uma função como essa daqui, né, ela vai ter derivada zero aqui, quando ela é constante, né? E nesse intervalo em que ela tem essa descontinuidade, né, a gente sabe que a derivada ela não é bem definida, né, no que a gente conhece lá, no conceito básico que a gente conhece de cálculo, né. Porém, se a gente faz uso dessa função impulso, né, a função impulso tem algumas características particulares, né, ela é uma função que tem duração zero, né, é um pulso de duração zero e amplitude infinita, né, que não faz muito sentido a priori, né, mas ela tem algumas propriedades interessantes, né, que é a integral sobre ela é sempre um valor constante. Bom, isso está discutido lá na aula, não vou entrar em detalhes aqui, mas ela permite que a gente defina derivadas aqui nessas pontes de descontinuidades dessas funções aqui, né? E aí, isso aqui vocês vão ver que como a gente está trabalhando com equações diferenciais, né? Eventualmente a gente precisa determinar, né, utilizar derivadas para essas funções aqui, e aí esses pontos aqui vão ser problemáticos, porque a gente não tem, né, isso é uma coisa que a gente não sabe fazer, mas aí utilizando a função impulso, vai poder fazer isso, essa função delta de Dirac. Novamente, né, isso está explicado aí nas 2 aulas da semana passada. Então, novamente aqui, né, vou definir uma função D, que é essa função delta de Dirac, né, então se eu rodar isso aqui, meu D agora vale o impulso, né, em t igual a zero, e aí eu também posso fazer o cálculo da transformada de Laplace desse impulso, né. Então, veja que aqui a transformada vai valer 1 menos o valor da função degrau, né, em t igual a zero. Geralmente, o valor da função degrau em t igual a zero é indeterminado, né, porque se a gente pegar aqui, ela aqui, ela dá um salto aqui de zero, né, para 1, então o limite com t vindo aqui pela direita é 1, e o limite com t vindo pela esquerda é zero, né, dessa função. Então, o valor dela em t igual a zero, na verdade, é indeterminado, certo? E aí, dependendo da convenção que você utiliza para o valor dessa função em t igual a zero, né, você tem essa
essa expressão aqui para função impulso, certo? Então, para a gente, né, geralmente o livro ele assume esse valor aqui como sendo zero, né? Então, se vocês forem lá na tabela de transformadas do... Vou botar aqui para a tabela de transformada do livro, né? A transformada do impulso vale apenas 1, né? Porque ele considera que o valor de U de t em t igual a zero vale zero, certo? Então, só por isso. Mas, novamente, né? Você pode definir a função impulso e pode também definir a integral transformada de Laplace dela. Bom, outra função aqui que pode ser interessante, né, para a gente definir, pode ser, por exemplo, a função exponencial, né? Então, se eu definir aqui exponencial de menos at, né, eu tenho aquela exponencial que aparenta aquele comportamento de decaimento da resposta natural, né, das respostas naturais lá dos circuitos e também do amortecimento das respostas do circuito RLC. E aí também eu posso botar essa função. Vou botar essa função aqui com A igual a 2, né? Porque, obviamente, eu preciso definir um valor de A aqui para que eu consiga botar o gráfico. Então, coloquei A igual a 2 aqui só para a gente ver, né, a forma dessa função. Então, veja que é um exponencial que, com o passar do tempo, ela vai decrescendo e tendendo para zero. Então, um comportamento aí muito presente nos circuitos que a gente analisa, principalmente para os casos de resposta natural, né? É a típica resposta de decaimento que a gente vê em circuitos de resposta natural. Bom, eu também posso pegar essa expressão, essa exponencial aqui, e calcular a transformada dela. Vamos ver qual é a função que a gente obtém aí. Então, 1 somado com A mais S, vamos ver se isso bate aí com o que a gente tem aqui. Então, veja, transformada da exponencial, 1 somado também com A mais S, né? Ou S mais A. Então, também bate. Outra função aqui que aparece bastante, né, principalmente aí nos circuitos de segunda ordem, é essa função aqui do cosseno amortecido ou seno amortecido, né, que é simplesmente a exponencial multiplicada pelo seno, ou pelo cosseno. Então, essa função aqui, né, exponencial de menos at cosseno de ômega t, basicamente aparece nas respostas subamortecidas lá dos circuitos de segunda ordem, né. Então, vamos botar aqui para ver. Botar isso aqui com A valendo 2, né, e ômega valendo 10, né, só para a gente ver um exemplo aí de como essa função aparenta. Então, ela aparenta justamente esse comportamento aqui de transiente, né, de oscilação de uma exponencial multiplicando o seno, ou cosseno, que aqui no caso o cosseno. Então, um comportamento típico aí de uma resposta subamortecida. Bom, se vocês forem colocar essa função aqui agora para calcular na integral de Laplace, aí agora que a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada, né? Porque para calcular isso aqui, você já tem produto de um exponencial multiplicado por um cosseno. Se você for integrar isso aqui multiplicado por um exponencial complexo, vai dar um bocado de conta aí, né? Você vai ter alguns caminhos aí que você pode utilizar para simplificar, né? Inclusive, eu acho que isso é feito lá na aula. Mesmo assim, ainda vai dar bastante conta para você chegar na expressão da transformada disso aqui. Porque se você escolher bem, né? Se você não escolher bem, você vai cair numa integração por partes. Se você escolher bem, você vai uma integração no exponencial complexa, mas mesmo assim ainda vai dar trabalho. Mas aqui é a mesma coisa, né? A gente vai usar a função da transformada de Laplace aqui para ver qual é a transformada dessa expressão. Então, vamos ver se esse negócio dá... Vamos ver se esse toolbox é bom mesmo, né? Então, veja aqui, já está aqui, né, a transformada da exponencial de menos at cosseno, né? Multiplicado, então, cosseno amortecido. Então, vamos ver se isso aqui bate, né? Então, deu ômega ao quadrado, somado com A mais S ao quadrado, né?
com A mais S aí no numerador. Então, vamos ver aqui se bate. Cosseno amortecido está aqui, né? Então, novamente, né? S mais A ao quadrado, ômega ao quadrado, S mais A ao quadrado. É a expressão da transformada. Ok? Então, veja que sair daqui para cá dá um trabalhinho lá fazendo os cálculos na mão, né? Mas direto aí no SymPy, uma linhazinha de código. Certo? Nada mais que isso. Bom, vamos ver aqui mais uma, né? Vamos ver a expressão geral para a resposta subamortecida, né? Então, por exemplo, vocês lembram que nesse segundo estágio a gente tinha uma expressão geral que dava a forma, né, da expressão quando você tinha a resposta subamortecida no circuito do RLC. Então, a gente tinha lá dois coeficientes, B1 e B2, e aí a gente tinha um exponencial multiplicando um cosseno, né, somado com um seno, e a forma da resposta era mais ou menos essa daqui, né? Então, B1 cosseno, mais B2 seno, exponencial disso aqui é a resposta no domínio do tempo, né, daquela função, daquele caso da resposta subamortecida, né, para os circuitos RLC. Eu também posso pegar essa expressão aqui, que eu defini aqui agora, e procurar a transformada de Laplace, né? O que é que isso aqui no domínio de Laplace corresponderia, né? Então, veja. Bom, calcular a transformada de Laplace disso aqui, né, diretamente pela equação, eu acho que, se vocês forem, quer dizer, aquela primeiro caso já era meio complicado, aqui ainda vai dobrar, né, o trabalho de vocês. Vocês podem utilizar alguma propriedade da transformada, mas você vai ter, de certa forma, um trabalho dobrado aqui com seno e cosseno. Mas aqui, novamente, né, o mesmo procedimento, uma linha de código, vamos rodar, vamos ver o que, é que a gente obtém. Então, novamente, né, está aqui, para essa expressão geral, com B1 e B2 sendo quaisquer valores, né, você tem aqui a transformada de Laplace dessa expressão, certo? Bom, então aqui já tem um caso que a gente poderia entender, né, o que, é que a gente vai fazer com a transformada de Laplace, né, na análise de circuitos. Então, se a gente pensar aqui nesse caso da resposta subamortecida, quando a gente está resolvendo a equação diferencial que aparece lá no circuito RLC, a gente está procurando essa solução aqui, né, no domínio do tempo. Então, a gente observa lá o caso do tipo de resposta do circuito. Se a gente identifica que é uma resposta subamortecida, a gente vai simplesmente buscar, né, soluções para essa resposta aqui, né. No caso da resolução do problema no domínio de Laplace, né, vocês vão ver, a gente vai primeiro transformar o diagrama do circuito do domínio do tempo para o domínio de Laplace. Então, as relações entre tensão e corrente, indutor e capacitor vão ser modificadas, né, do domínio do tempo para o domínio de Laplace. E aí, ao resolver, né, as expressões no domínio de Laplace, a gente vai obter uma expressão desse tipo aqui, né, por exemplo, nessa forma aqui. Bom, o trabalho subsequente, né, você pegar essa expressão aqui e voltar para essa expressão daqui, certo? A expressão anterior. Então, veja que a resolução do problema, né, no domínio, exige você ter o conhecimento aqui de como resolver isso aqui na equação diferencial, né? Então, isso aqui é uma informação que você tem que, de certa forma, utilizar, né? A forma geral da equação é uma solução, é uma informação que você tem que utilizar na solução da equação diferencial. Já aqui você vai resolver um sistema de equações, vai obter uma expressão desse tipo aqui e vai ter que ter o trabalho de sair daqui para cá, né? Esse procedimento de sair daqui para cá, bom, aí envolve, dependendo do tipo de expressão que a gente vai discutir isso depois, mas vai envolver aí, por exemplo, expansão em frações parciais disso aqui e alguns outros métodos e a gente não vai entrar em detalhes hoje, né? Bom, aqui, né,
se eu quiser voltar de uma para outra aqui, eu vou, por exemplo, vou chamar aqui H1, e aí agora vamos fazer inv Laplace de H ST, certo? Então, aqui tá. Então, simplesmente eu vou pegar essa função que está aqui, né? Que eu coloquei aqui. Calculei a transformada de Laplace de H de T, tem o H maiúsculo de T, e agora eu vou calcular a inversa do H maiúsculo de T, para ver quem seria, né? A partir da inversa, né? A partir de H maiúsculo, quem seria a função dele no domínio do tempo. Vamos ver se aqui vai funcionar. Veja, ele simplesmente voltou, né, para a função que eu tinha. Então, calculei a transformada, H, e depois fui tentar ver qual era a inversa, né, dessa transformada. Então, ele me voltou com essa expressão. Veja que essa expressão aqui, ela vem multiplicada pela função impulso unitário, certo? Por que isso? Porque essa expressão aqui, né, ela é válida para t maior que zero, né, maior ou igual a zero. Por que isso? Bom, porque a transformada de Laplace ela é definida como sendo a integral da função de zero até infinito, né? Então, essa restrição que vem aqui, né? Quaisquer valores dessas funções aqui para t menor que zero são irrelevantes, né? Porque a transformada ela vai mapear funções de zero a infinito do domínio S, né? Então, invariavelmente, a transformada inversa ela tem que estar multiplicada por uma função de grau unitário, certo? Então, toda vez que você for utilizar essa transformada inversa aqui do SymPy, você vai ver que vai aparecer uma função de grau unitário, né? Significando que aquilo ali é para respeitar a definição da transformada, né? Então, obviamente, a partir dessa função aqui no domínio da frequência, né? Deixa eu só fazer o split aqui. A partir dessa transformada aqui, né? Eu obtive essa daqui, certo? Então, essa expressão aqui, né? Quando eu faço a transformada inversa, né? A transformada só pode dizer, bom, essa função aqui, ela vale isso aqui, né? Para t maior ou igual a zero, né? Porque a própria definição desse cálculo aqui, ela já assume que t é maior ou igual a zero, certo? Então, aqui é só para ficar explícito, né, essa condição. E, inclusive, no livro vocês vão ver muito disso, né? Então, a resposta de alguns exercícios sempre tem, ou você tem a solução multiplicada por uma função de grau unitário, ou você tem explicitamente dizendo que aquilo ali vale para t maior ou igual a zero, certo? Ok? Bom, para a gente finalizar aí, né? Você pode também, se você quiser, né? Obviamente, existem várias tabelas de transformadas, inclusive, nesse slide aqui, você tem a tabela aí com a maior parte das funções, as funções mais comuns, né? Utilizadas, praticamente as funções que a gente utiliza em todo esse terceiro estágio, né? Todo o conteúdo que a gente vê no livro vão envolver essas funções aqui, né? Então, essas transformadas são as transformadas que vocês têm que saber, vamos dizer assim. Mas você pode criar a sua própria tabela, se você quiser colocar uma função qualquer aí, que você, sei lá, você quer listar como sendo aquela função e a transformada dela, né? Você pode aqui simplesmente gerar aqui, gerei aqui uma lista de funções, né? Vou só rodar isso aqui para vocês verem. Então, simplesmente gerei aqui uma lista de funções, né? Quaisquer, né? Vários tipos de funções aqui que eu tenho. E aí, eu vou simplesmente pegar essa lista e aplicar a transformada de Laplace a cada elemento dessa lista e vou obter uma nova lista de transformadas, né? Então, se eu rodar isso aqui, então, tá aqui, né? Para cada elemento aqui nessa lista do domínio do tempo, eu tenho a função, a transformada de Laplace equivalente aqui no domínio da frequência, ou no domínio de Laplace, certo? Então, quer dizer, essa ferramenta aqui permite, utilizando o SymPy, né?
Você pode, inclusive, criar a tabela de transformada que você quiser, né? Com as funções que você quiser. E aí, ele vai, né, fazer o cálculo. Obviamente, né, sempre lembrando, né, essas funções que a gente está colocando aqui são funções que, sabidamente, a gente sabe que existem a transformada, né? Então, essas funções estão dentro daquelas condições da existência da transformada. Se você colocar para essa função calcular uma função para a qual não existe transformada, aí ela vai retornar para você ou algum tipo de saída padrão, né, dizendo que não ocorreu um erro, ou que aquela função não, para aquela função não converge, né, a integral não converge, ou ela simplesmente vai colocar um erro na saída, né, vai dizer que não existe aquele cálculo para aquela função ali e é indeterminado. Mas ela, né, o SymPy, ele tem todas essas funções que são mais importantes para a gente, certo? Então, pessoal aí que às vezes tem alguma dificuldade de trabalhar com algumas funções que são mais complexas, né, eu recomendo tirar um tempinho aí e entender como é que você pode utilizar esse toolbox para analisar os problemas, inclusive para checar, né, soluções, por exemplo, do livro, ou alguma coisa do tipo, né, resolver um problema, quer saber se está correto, né, utiliza aqui as funções do SymPy para saber se a coisa está correta ou não, né, se faz sentido ou não. Então, é isso. Não sei se alguém tem alguma questão acerca disso aqui. Bom, se não, então deixa eu só encerrar aqui a gravação e dar uns avisos.